Desculpa, gente, tinha dado ruim aqui. Todo mundo bem aí, gente? Chegamos agora há pouco de São Paulo. Trânsito, chuva, não deu nem para tomar um banho, pentear cabelo e tomar uma água, né? Mas não faz mal. Hoje temos evangelho. Cadê a Claudinha? Ainda não entrou. Claudinha, cadê você, menina? A gente... Ó, Claudinha. A gente pediu a Mari, a Soraya, a Paulinha, Olha. a Fabi, E a Claudinha? Cadê Claudinha? o Alan, a Edmilson, a Cleide. Claudinha. Nossa. Aqui choveu pai. demais. Tomara que a Claudinha esteja com internet, A Claudinha né? queimou, a Tainá, a Jugular, a Claudinha queimou o modem dela, mas a Samadi fez um teste com... Celular. Com 4G. Vamos e aí ver se ela dá disse certo, que deu certo. Nossa. Tomara. Aqui é a Claudinha. Cadê a Claudinha? Claudinha entrou. Rafa. Tá aqui. Convidei você. Meu óculos novo, de R$ 25. Tudo bom, E a gente? de 1000. Eu compro as armações. Isso. Oi, Claudinha. Tudo bom? Bem? Deu certo aí a conexão Olha, com 4G? a gente testou e funcionou. Vamos observar, né? A coisa Já tá aqui dando quebrou ruim. tudo. A imagem não está muito boa, não. Mas você continua bonita mesmo com a imagem ruim, viu, Claudinha? Que gentileza. Sempre está linda. Bom, gente, Obrigada. passaram já 3 minutos e a gente não começou nada aqui, né, Rafa? Bom, vamos dar umas notícias rápidas. Xan, recado da vovó, todo mundo bem, graças a Deus. A paz reina na casa, todas as avós e vovôs, os 2 avós que estão lá, todo mundo bem, plena saúde, só com as comorbidades habituais da terceira idade. Quem era cardiopata continua, só estamos com uma avó no oxigênio, sendo que ela já está dependente de oxigênio há mais de 2 anos. Não foi o Covid, tá? No Xan, então, está beleza. No Projeto em Frente, essa semana, grandes reuniões para ver se a gente retoma algumas áreas, algumas coisas. A Rafa está me passando recados aqui. Se a gente consegue retomar alguns dos projetos que a gente parou durante a pandemia ou deu uma desacelerada. Na Obreiros, tudo lindo, tudo continua florido. Os bichinhos, nós passamos sábado de manhã lá, maravilhosos. O brechó, as vendas continuam. Tá cheio de coisa da Lojas Mel, tem bastante produto, então a gente está vendendo, pessoal, precisamos de ajuda, vai até o brechó, consuma, que nem como eu. E tem tudo está caminhando. Infelizmente, a pandemia realmente, como a gente já tinha previsto aqui, piorou e piorou muito. Por isso que nós nos adiantamos em fechar a Obreiros numa época em que todo mundo se perguntava, será que não vale a pena esperar mais um pouco? Eu acho que a gente fechou na hora certa, tá? Sem expor ninguém, sem grandes dramas. E só vamos reabrir quando a gente tiver segurança de que nada acontecerá de mal para os nossos tarefeiros voluntários e os irmãos assistidos. Tá? Nós estamos lá todos os dias, tanto no Xan como no Obreiros, e essa semana é uma semana de grandes decisões, muitas reuniões presenciais, o que já estava ficando de uma forma muito rara nas nossas vidas, mas essa semana nós temos reuniões presenciais todos os dias, segunda a sábado. Sábado vamos ter uma reunião das 2 diretorias, Obreiros e Projeto em Frente. Graças a Deus, o trabalho é intenso e isso faz com que a gente renove as nossas energias todos os dias, né, Rafa?
não é? Se Deus quiser, vai ter muita coisa nova, E muita coisa novos boa para projetos. Mas vamos lá. Hoje nós vamos conversar um bocadinho de saúde mental, né? Saúde mental e pandemia, não é, Claudinha? É isso aí, vocês estão me escutando bem? Escutando sim, a imagem não está legal, está nublada, mas não tem problema, estamos te ouvindo. Tá bom. Viu? E aí, Rafa, saúde mental é a área que você gosta, né? É o meu mundo. É um mundo que eu vivo todos os dias, que eu enfrento, então tem muitos desafios. As pessoas pedem muito para a gente falar sobre isso, acho que esses assuntos, esse assunto é uma das coisas que a gente mais recebe mensagens, pedidos de ajuda. E tem algo que até comecei a ler um livro que chama Eu Achei que Só Acontecia Comigo. E aí eu fiquei pensando nisso e eu falei assim, nossa, é exatamente isso. A nossa saúde mental, ela é um tabu. As pessoas não falam sobre isso, né? Porque eu não sou louco, por que eu vou falar sobre isso? O assunto que a gente desconhece, a gente tem medo e a gente fica meio perdido. E nessa pandemia, isso nunca foi tão falado, né? O número, as pessoas passaram a procurar mais, o número da busca do Google sobre depressão, ansiedade, ela nunca foi tão alta em relação a essas palavras, porque realmente, para quem já sofria com isso foi intensificado. E para quem achava que estava dentro aí, ó, da normalidade, do equilíbrio, isso aí aumentou muito. Então, baseado nisso, eu achava que isso acontecia comigo. Eu fiz uma pesquisa, nós do Continue, né? Isso que só foi hoje, tá? A gente colocou lá no nosso Stories como as pessoas, se a pandemia tinha afetado de alguma forma a saúde mental. Então a gente colocou lá se afetou muito ou se afetou quase nada. 236 pessoas viram essa mensagem, 87% responderam que afetou muito. E uma coisa que... É o teu cachorrinho, né, Cláudia? Eu vou lá, só um minuto que eu já Não, imagina. Deu algum barraco. Não atrapalha, não atrapalha. Aqui em casa Não. tem demônio. Aqui não atrapalha nada. E dentro desse universo, gente, eu achava que isso acontecia comigo. Tiveram muitas respostas. E eu vou falar alguns sentimentos comuns que aconteceu nessa pandemia. Eu acho que não só eu me identifiquei. Eita. Eu acho que não... Vem aqui. Vem aqui. Deixa. Porque a Tina começa aí, ferra tudo. Alguns sentimentos que as pessoas falaram e que eu me identifiquei muito, eu acho que vocês também. Ansioso e desesperançoso, desmotivado, sem energia, sozinho, triste, cansado, perdido, inseguro, triste, sem ânimo, completamente apático, com medo de morrer e ao mesmo tempo com desejo de morrer, apavorada, muito ansiosa e insegura, falta de conversar com amigos, muito para baixo, minhas crises aumentaram, dormi o dia todo, apertos no peito, cada dia mais difícil de sair de casa, um vazio imenso, como se a vida não tivesse sentido algum, às vezes triste, cansada, estressada e deprimida, esse fui eu que escrevi, ansiosa, confusa, cada dia um novo desafio, perdida, aprendendo a ser mais forte a cada dia, ansioso diante das incertezas. Quem aí sentiu alguma dessas coisas, escreve um sim aí, levanta a mãozinha e coloca um emoji para compartilhar comigo e com tantas pessoas que estão assistindo e vão assistir também. É um momento bem complexo, né, que apareceu aí nas nossas vidas, na vida das famílias, no contexto familiar. E aí a gente fica... Ó, a galera começou, sim, sim. E aí a gente fica... O que fazer? Por que eu tô sentindo isso? Eu tô culpada de me sentir isso? Tem gente morrendo e eu me sentindo dessa forma? Para onde eu tenho que ir? O que eu preciso fazer? Como eu faço para sair dessa?
eu achava que eu não tinha, agora eu tenho. Então, todos esses medos, essas perguntas passaram a rodear a nossa mente e o nosso dia a dia. Então, a gente vai falar sobre isso, vai falar alguns dados também, porque os dados aumentaram muito. Quer falar? Não, deixar a Claudinha falar dos Então, dados, dos exatamente. Então, a gente textos vai que ela trazer alguns separou. dados sobre isso e a gente vai conversar um pouco em como lidar, como a gente lida e como juntos a gente pode encontrar esperança e caminhos para superar e para viver melhor. Vamos lá, Claudinha. Vamos Claudinha lá. tem um monte de dados. Eu levantei alguns dados, até porque parte dos programas que eu trabalho, eles envolvem, né, também programas, principalmente porque a sociedade está fazendo pós-pandemia. E a Organização Mundial de Saúde, a divisão dela na América Latina para a saúde mental, já publicou alguns dados indicando algumas coisas que eu acho que são importantes para a gente pensar. A primeira coisa é um pouco reconhecer essa situação, me parece que é fundamental. Se a gente não reconhece, né, o problema, a gente não trabalha adequadamente o problema. Então, a situação que a gente está vivendo, sob uma certa proporção, é equivalente ao que ocorre numa guerra. Então, existe um isolamento social, existe um grau de incerteza, existe uma ameaça até certo ponto, impactando, né, centenas de milhões de pessoas. A boa notícia é que a maioria das pessoas recupera, mas existe sem dúvida um impacto na sociedade. É inegável isso, né? A gente viveu isso lá no chão e cada um de nós talvez tenha algumas histórias até pessoais e familiares, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa é reconhecer a situação. E eu acho que quando a gente reconhece a situação, a gente também respeita a própria dor. Então, não é aquela coisa de querer por um milagre tá perfeito no dia que você não tá tão bem, mas também a gente procurar buscar força interna, né, para fazer um pouco daquele dia de cada vez. Eu sempre falo muito sobre isso. Quando a gente está no momento da crise, que é o que a gente está passando, e a gente vai passar ainda uma repercussão disso, né, passando os meses, até chegando a vacina, é uma probabilidade melhor, mas aquilo que nós vivemos de estar aí mais de 100 dias, né, gente, enfiado dentro de casa, e olha que o Brasil não teve lockdown completo. Eu tenho irmã que mora na Europa, tenho minha sogra na Argentina e não pode, né, vários países não podia sair na rua. Então o pessoal teve que enfrentar ficar dentro de casa, literalmente, não podia sair. E então esse isolamento ele traz como se fosse uma sequela, né? Ele vai trazendo efeitos que a gente só vai perceber ao longo do tempo. E é isso um pouco que a Organização Mundial de Saúde está apontando, e eu acho que a gente na própria vida pode perceber isso. Não dá para negar a dor, né? Nós temos que olhar para a dor e respeitar ela. Eu vejo que isso é um fator que nos ajuda a equilibrar e não querer estar perfeito, totalmente recuperado. E quando a gente faz um pouco aquilo que a gente falou, sabe, de viver o dia e procurar fazer do dia uma coisa um pouco mais equilibrada, a gente tira aquela cobrança de que a gente tem que estar muito bem o tempo todo, ou que a gente tem que estar muito bem ao longo de todo um período, e traz a atenção da gente para estar bem nesse momento aqui. E se eu não estou tão bem nesse momento, eu também vou com o momento, né? E vou aguentando passar o momento 5 minutos por vez, né? Essa foi uma estratégia que eu usei durante muito tempo, quando eu enfrentei as minhas dores internas, e eu enfrentei elas por muitos anos, várias décadas, inclusive. E isso funciona. A gente viver 5 minutos por vez é um segredo de você conviver quando você sente a dor interna. Quando você está, sabe, com aquele aperto no peito, com aquela situação, né, de ansiedade, 5 minutos por vez, porque 5 minutos dá para tocar o barco, mas não pensa nos outros 5 minutos, não, é só 5 minutos. Às vezes eu passava dias e dias vivendo 5 minutos, isso me trouxe um aprendizado de como lidar quando a gente está em dor, né? Porque quando você está fora da dor é fácil,
aí serão outras estratégias. Mas quando você está dentro da dor, 5 minutos por vez. 5 minutos por vez, sabe, as coisas vão passando e manter uma certa rotina. Eu acho que isso é um dos segredos, inclusive, né? Eu aprendi isso também na época que eu morava na Argentina. Eu fiquei muito tempo desempregada e isso é aquele momento que você fica muito tenso, né? Parece que o tempo não passa, aquela coisa muito desafiadora. Então, manter uma certa rotina é importante. Porque na rotina você estrutura um pouco esses 5 minutos por vez, sabe? Em vez de você ficar especulando sobre a solução do mundo em 10 minutos, então você vai fazer uma coisa, depois você vai fazer outra, depois você vai fazer outra, né? Sem ficar naquela especulação. Saindo da especulação, a gente tem a tendência a melhorar do quadro. É claro que a gente vai olhar para o mundo e respeitar a dor que o mundo está passando hoje, tantas famílias, às vezes a nossa própria família, mas respeitar a dor não implica ignorar, eu acho, a própria dor. Existe uma diferença em a gente respeitar a dor alheia, que é verdadeiro, mas a gente querer imaginar que isso substitui ou justifica eu não ter que olhar para a minha dor ou achar que a minha dor não é válida. Eu realmente não vejo dessa forma. As nossas dores são válidas, sempre. E o que a gente precisa é aprender a ter uma forma de convivência melhor e às vezes um pouco mais construtiva com a dor, né? E não querer estar bem de imediato. Nesse momento, isso é mais importante, porque as coisas vão passar. As coisas vão passar. Se tem algo que a humanidade provou ao longo de milênios, é que tudo passa. Só que tudo passa em milênios não vale para nós aqui. A gente tem que viver o dia, né? A gente tem que viver o dia e andar com o dia e procurar, no dia, acho que criar algumas coisas que sejam positivas. Alguma coisa que nos dê um pouco mais de prazer, um pouco mais de tranquilidade, eu acho que é muito importante nesse momento. A gente procurar equilibrar um pouco mais, porque além de tudo, alguns de nós estão... Hoje a gente está com muito trabalho, hoje a gente está com pouco trabalho, ou está uma mistura de tudo. E aí isso parece que vai acumulando uma carga maior. Eu sempre procuro hoje, é uma disciplina que eu fui adquirindo ao longo dos anos, eu procuro agregar no meu dia algum grau de prazer, sabe? Aquela coisa que a gente gosta de fazer, muito da gente, que dá pra gente sabe, desopila teu fígado. Me parece que isso é muito importante, porque cada elemento do que a gente vai agregando vai ajudar, né? Esses estudos que a gente levantou, eles de uma certa forma trazem isso escrito de uma maneira muito estruturada, muito formal, né? Mas eles falam, por exemplo, se você é impactado pelos feeds da rede social e você fica, entende, totalmente, né, vendo o fim do mundo nos feeds da rede social, para que você está vendo isso? Informação é algo que você faz com ela alguma coisa útil e não ficar se entupindo de informação para só te gerar mais angústia e mais ansiedade. Para que serve isso, meu? Né? Então, você corta pela raiz o que não te serve. Se tem um momento que eu acho que a gente tem que ser autoprotetivo, é agora. É a gente cuidar para não entrar lixo no nosso interior, porque já basta, às vezes, o lixo que a gente tem dentro, né? Não estamos precisando de lixo vindo de fora. E eu vejo muitos noticiários, os feeds, às vezes é um negócio, cara, que não dá. Principalmente na época, né, quando estava menos conhecido o que ia acontecer pela pandemia, era uma loucura. Você tinha informação de todo tipo, isso aqui não vai ter jeito, isso vai ter, você toma tal remédio, não toma, corta isso tudo aí. É um negócio desequilibrante. Se isso já era importante para a nossa vida, agora é mais ainda. Sabe, não deixa o lixo entrar de fora. Vai lidando com o teu lixo de dentro, mas não deixa o de fora, porque senão não dá, não tem condição, né? É demais. É muito desequilibrante. E aí vem aquelas histórias dramáticas. Eu não curto história dramática, sabe? Não curto. Eu acho que a gente tem que ter relacionamento humano, a gente tem que estar junto, mas história que é dramática, ficar aquela coisa, reconta e reconta. Ai, não dá, né? Vamos sair disso daí, vamos olhar para frente, um passo por vez. Sabe? Por isso que eu falo dos 5 minutos. 5 minutos por vez, vai tocando barco, com um pouco de rotina, um pouco de prazer no dia a dia.
e vamos tocando. Eu tive um sonho essa semana muito interessante. Eu, às vezes, tenho uns sonhos meio estranhos, né? Eu me vi num lugar que era como se fosse um pier, um porto, e era como que eu saía do barco e era uma cidade. Essa cidade estava invadida por cobras. Assim, mas cobra de todo tipo, gente. Mas uma quantidade imensa. Elas estavam por toda parte nas casas, sabe? E eu estava com um grupo que era como que a gente andava e ia tentando tirar as pessoas daquela situação. Um sonho bem psicológico, né? Isso aí não era nenhum caso nem de desdobramento, nem nada dessas coisas. Era um sonho bem psicológico. Então a gente estava ali tentando, né? Tirava um e tentava salvar. Sabe aquela coisa desgramada das cobras? E aí foi interessante, porque eu me vi sem a... Meu pai. Eu me vi... Tá travando. Tá travando. Tá travando só pra gente ou pra vocês também? Tá travando, Claudinha. Tá travando. Alguém escreve aí se tá travando pra vocês também ou é só pra gente? Ninguém colocou isso, tá travando. Será que tá travando para todo mundo, gente? Também, travou. Travou também. Tá travado aí. Ela tá sem... A Claudinha tá sem o modem. É. Por isso que tá dando ruim. Bom, acho que a gente vai conversando até que a Claudinha volte. Mas, enfim, a gente estava falando do Covid e de como a gente se insere nos problemas, nas soluções que o Covid pode, de alguma forma, trazer para todos nós. No mundo, já tem em torno de 2,5 milhões de mortes, exclusivamente por Covid. Agora, uma coisa chocante, que em quase 200 países que o mundo tem, 10% das mortes de Covid estão no nosso país. O nosso país já ultrapassou 250 mil mortes. Isto é um número brutal, horrível de ser divulgado, mas é a verdade. 10% das mortes do mundo acontecem no nosso país. É um absurdo que isso aconteça, mas, enfim, isto leva a todos nós a uma angústia, uma ansiedade gigantesca. São ao redor de 115 milhões de casos de Covid no mundo. É muita coisa, é muita coisa. Mas, na realidade, tudo isso aconteceu para a gente aprender de alguma forma. E o Covid nada mais é do que um maravilhoso professor. Óbvio que temos que ter respeito pelo vírus e respeito pelas pessoas que partiram e mais respeito pelas famílias enlutadas. Mas vamos encarar isso como uma lição. Eu acho que os transtornos mentais, como já foi dito aqui, aumentaram com certeza. Tá bom, mas vamos tentar entender que tudo isso que o Covid está trazendo para a gente vem falando no Obreiros há 10 anos. Há 10 anos a gente vem pregando o desapego. O desapego de pessoas, o desapego de coisas, o desapego dos vícios, das imperfeições, o desapego do próprio ego, o desapego do orgulho e do egoísmo, o desapego da vaidade e da arrogância, o desapego. O Covid também veio nos ensinar sobre a impermanência. Nada é permanente. Hoje estamos, amanhã não estamos. E da mesma forma que hoje estamos, amanhã não estamos, os outros também não estarão ou podem estar. O Covid veio mostrar para a gente também como nós não temos absolutamente nenhum controle sobre absolutamente nada. Todos nós nos achamos os poderosos. Controlamos a agenda, controlamos o dia a dia, queremos controlar companheiro, controlamos filho e não controlamos o próprio rabo, porque ninguém controla porra nenhuma. E o Covid veio botar o dedo no nariz da gente e dizer o seguinte: você não controla nada, absolutamente nada, e você é um impotente para tudo, até para poder ir no enterro de um ente querido, você não decide, não vai e não pode ir. Nós não temos este poder de controle como a gente imagina que tem. O Covid veio nos mostrar como é importante o isolamento. Mas um isolamento consciente, um isolamento necessário,
um isolamento meditativo, onde você se isola e constrói um eu superior dentro de você, porque você é um eu superior. Só precisa se renovar nessa superioridade interior e não exterior. O Covid veio nos mostrar que nada é previsível. Que hoje é hoje, amanhã é amanhã, mas entre hoje e amanhã tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. A nossa vida sempre foi assim. Mas nós não aprendemos que a vida é assim. Teve que vir o Covid, dar uma bordoada na cara da gente e falar, por que você está com essa ansiedade toda? Vai mudar alguma coisa? Não vai mudar absolutamente nada. Portanto, nós somos, sim, seres impotentes, mas com potencial de potência dentro de cada um de nós, inestimável, imensurável, porque nós somos divinos. Nós temos esse potencial de criar realidade. O que fazer com a informação se a informação não serve para conhecimento e não serve para agregar e virar sabedoria? Ponha no lixo. Para de ficar o dia inteiro ouvindo quantas mortes tem vacina, se a Oxford é 74,3, se a Coronavac é com insumo chinês ou é do diabo a 4. Para, vai levar a tua vida. Depois você não quer roer a unha do pé? Você merece. Porra, você está se alimentando de um noticiário que está ganhando dinheiro em cima de tudo isso, onde um político sai e entra outro para falar a mesma merda. Um contra os outros. E 250 mil óbitos em nosso país. Para quê? O que fazer com essa informação? Desliga a TV. O Covid veio nos mostrar o que é um estresse pós-traumático. O que é esse estresse? 50% dos médicos e dos profissionais de saúde que trabalham na linha de frente, lá na China, mostraram que desenvolveram depressão. 44% desenvolvendo quadros de ansiedade. 72% estão angustiados. Isso é reflexo do Covid, mas isso já estava dentro de cada um de nós. Apenas serviu como um gatilho para expurgar tudo isso. E qual é o intuito em tudo isso? O intuito é a gente passar do mundo moral para o mundo ético. O mundo moralista é um mundo que busca regras para se conviver em sociedade. Ponto. Não quer dizer que seja um mundo onde se busque um bem comum, um bem fraterno. Não, é um mundo de regras. Agora, regras têm que ser cumpridas dentro de princípios morais, porém sem ética. Isso nós estamos vendo no dia a dia e o Covid exacerbou isso. As filas para vacina e esse monte de político furando fila para tomar vacina. Vamos continuar no mundo moralista ou vamos partir para o mundo ético? Que o Covid, de alguma coisa, para isto ele serviu. É um grande professor. Isso para não falar em outras coisas que o Covid veio nos mostrar. O Covid veio nos mostrar o que é violência doméstica. Onde aumentaram o número de violência contra a mulher, violência contra filhos. Eu escuto direto, todos os dias, o WhatsApp. Por que eu não posso mandar filho para a escola? Eu não aguento mais eles. Porque sociedade ética nós estamos criando de mãe e pai que não aguenta filho. Isso me leva a acreditar que aquele cérebro provérbio, que pum e filhos, cada um que aguente os seus. É assim que nós vamos viver? É dessa forma que nós vamos levar a vida? Cadê o mundo ético que o Covid veio nos oferecer e que Jesus nos trouxe há 2000 anos? E nós não acordamos, não despertamos. Nós ainda não entendemos que para acabar com ele, só precisamos de uma coisa, só uma única coisa. Mas absolutamente nada. Sabe o quê? É nos amarmos e nos respeitarmos. Porque quem se ama e se respeita está evitando o contágio de Covid. É só isso. Não estou falando amar a Deus, não estou falando amar ao próximo. Ame-se. Ame-se e se respeite. Você, com certeza absoluta, vai estar fazendo um bem para toda a humanidade. Seja egoísta pelo menos uma vez na vida. Pense em você.
mas pense em você como um ser divino, um ser que não tem, não deve e, em hipótese nenhuma, vai contaminar pessoas com o vírus Covid-19. Tá? Eu vou, depois dessa pincelada, porque tinha travado o computador, o celular da Claudinha, eu vou perguntar para vocês duas, você bem advogado do diabo. Essas pessoas que estão deprimindo durante o Covid, já tinham depressão? Ou já tinham um potencial depressivo? O que vocês acham? Posso falar? Fala, Rafa. Cadê a Rafa? Pode? Não, pode falar. Eu acho que sim. Eu acho que o potencial da dor interna, ele existe em nós. O que acontece é que existem fatores externos disparadores. E essa situação é um disparador, assim como outros fatores podem ser. E aí, Rafa? Claudinha travou ou parou, Claudinha? Eu parei. Parou? Respondi. E você acha também? Eu... Seria o Covid apenas um gatilho de algo intrínseco? E se não fosse o Covid, poderia ser a morte de algum ente querido? Eu acho que a gente começa pelo conceito do que é saúde. Né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, o que é o conceito de saúde mental? É um indivíduo que se encontra em bem-estar físico, emocional, social, espiritual e psicológico diante a sua totalidade. Isso quer dizer saúde mental. Então, percebe que é multifatorial. Várias coisas aqui, quando a gente fala no bem-estar físico, paramos de sair. Quem fazia exercício, a gente simplesmente, nosso físico já foi afetado. O nosso social, nós somos seres sociais. A gente passou a não se encontrar com as pessoas, a não interagir no trabalho. Simplesmente nós ficamos dentro de casa se relacionando com as pessoas que estão ao nosso redor. Então, e muitas delas não tinham ninguém. Então, teve gente que mora sozinho ficou sozinho. Espiritual, né? Essa questão da espiritualidade, que cada um tem... Posso entrar um pouquinho aqui? Você me excluiu, né? E o psicológico. Sendo assim, a nossa saúde mental ela foi afetada como um todo. O que antes era só algo que era uma predisposição, uma situação em que específica que desencadeou um sofrimento emocional, um luto, uma doença, enfim, seja lá qual for o motivo ou o gatilho, agora todo mundo se encontra no contexto de saúde mental com falhas, com buracos. Então, no contexto do Covid, todos foram afetados. Aqueles que têm a predisposição, aqueles que já tinham a doença e, inclusive, pessoas que desencadearam, porque é algo dessa definição, o físico, emocional, social, espiritual e psicológico foi afetado. Então, hoje, tudo isso se misturou. É difícil a gente dizer que é só uma coisa, porque toda a nossa saúde, na sua totalidade, ela foi afetada. Então, quem não tinha nada passou a ter, quem tinha foi intensificado e quem nunca se viu nessa situação passou a entrar em sofrimento emocional. A gente fala que, às vezes, as pessoas têm muito essa questão de saúde mental e depressão. Saúde mental, ansiedade, transtorno bipolar e esquizofrenia. Mas saúde mental envolve a dor emocional, o sofrimento emocional. Nem todo mundo que está sofrendo emocionalmente possui um diagnóstico. Até porque para possuir um diagnóstico você precisa ir ao psiquiatra para que ele faça uma avaliação e através de sintomas diga que você tem isso ou aquilo. Mas o Covid desencadeou um sofrimento emocional coletivo. Não deixou de ser algo, Rafaela, transtorno bipolar, fulano, depressão, cicrano, ansiedade. Né? Isso se tornou coletivo. E como coletivo, deixou de ser eu, se tornou nós. Quando a gente sofre emocionalmente, antes do Covid,
como eu falei no início, é um tabu, mas acabava ficando muito no individual. Eu sofria comigo mesma e passava a ter dificuldades para compartilhar. Hoje não. Hoje se tornou algo que as famílias compartilham, porque o isolamento fez com que a gente não consiga esconder. Antes o que porque eu ia para o trabalho, eu tinha minha rotina, eu acordava, eu saía, eu ia para tal lugar, eu tinha válvulas de escape, então eu podia esconder do meu companheiro, da minha família, dos meus amigos, que estava tudo bem. Dentro de mim eu estava destruída, mas eu conseguia esconder. Agora não. A pandemia nos colocou numa situação, quando o Newton fala, né? A gente, do desapego e tudo mais, das situações, a gente se deparou com quem nós somos de verdade. Com os nossos medos, com os nossos monstros, com as coisas que a gente não queria enxergar. As máscaras caíram com a pandemia, com certeza. Aí, e caíram não só para as pessoas que estão ao nosso redor, mas para a gente. A gente teve que olhar no espelho. A gente foge, né? A gente foge da terapia. Eu teve um tempo aí que eu fugi uns 15 dias. Porque a gente sofre do que dói. Dói eu ficar falando, eu entrar em contato do que aconteceu, do que me causa dor, que eu sinto vergonha de mim, que eu me sinto culpado, que eu quero me separar e não posso, que eu tô com raiva da minha irmã, que eu quero mudar de emprego. A gente esconde isso. A gente está acostumado a fazer isso. O mundo está acostumado a fazer isso, tá? Não é só uma coisa minha nem sua. E a pandemia escancarou. É você com você mesmo e o que você vai fazer com isso? Vou usar um exemplo, nem deu tempo de eu comentar com o pessoal do Continue, mas nós passamos por muito estresse por conta das vós que morreram, o Newton pegou Covid, desde o início do ano foi um estresse muito grande. E eu tenho transtorno bipolar, para quem sabe como é ter transtorno bipolar, não é acordar de um jeito e dormir de outro, é entrar em momentos de sofrimento deprimidos e momentos de mania, euforia, mas isso por longos períodos. E eu comecei a entrar numa aceleração mental e de comportamento. Não conseguia dormir, não parava de trabalhar, o tempo todo fazendo coisas. E eu nem percebi que, de repente, eu comecei a sofrer. Eu falei, aí o que aconteceu? Eu te falei, né? A pessoa que está do meu lado. Eu falei, Rafinha, você não está legal, liga para a tua psiquiatra. Eu estou ótima, eu estou super de boa, estou fazendo um monte de coisa. Eu falei, o que me preocupa? Exatamente o que me preocupa. Eu não quero uma super mulher ou uma mulher maravilha, eu quero ela bem. E essa coisa do super, hiper, mega é patológico. Não é normal uma pessoa, sabe, ser bom em tudo. E é louco isso. E aí deixou de ser a Rafaela sofrimento, se tornou Rafaela marido, Sim. que interagiu com a família, que foi no médico, que foi na terapia, que mudou a medicação. Essa é a Belinha. A Belinha, ela está aqui, ó, me enchendo, me mordendo as costas. Então, quando a gente está falando de saúde mental, usei meu exemplo, tá? Porque eu compartilho sempre as coisas que eu vivencio com o Newton e ele idem, mas eu sou só um exemplo bem pequenininho do como a pandemia afetou a nossa vida e a vida de quem está com a gente. Eu poderia, num dia normal, sem pandemia, isso eu nem ia perceber. Eu ia fazer, eu ia trabalhar, eu ia para a faculdade e tal. Mas não, eu tô dentro de casa. A gente está trabalhando, está saindo, mas óbvio que num ritmo diferente. Eu nunca convivi 24 horas com o Newton o tempo todo e nem ele comigo. Arthurzinho. Mas é difícil essa relação, mas é difícil para quem mora com o pai, quem mora com o irmão, quem mora sozinho. É um convívio o tempo inteiro com você mesmo. E todos nós temos monstros. Todos nós sofremos, porque o sofrimento faz parte da vida. E a pandemia afetou a nossa saúde mental, não só para quem tem um transtorno diagnosticado ou não. A pandemia nos fez sofrer, seja lá o que for. Sofrer por medo de perder o emprego, sofrer porque alguém
Mas, que tá ao lado. então, mas aí eu vou perguntar uma coisa para vocês. Chico dizia que o sofrimento humano é voluntário. Se a pandemia trouxe a nós o sofrimento, será que ele é voluntário, como o Chico nos ensinou, ou a gente pode deixá-lo de lado? E aí? Olha, será que a pandemia realmente trouxe sofrimento ou trouxe aprendizado? Dor é uma coisa. A dor de estar longe de um ente querido, a dor de não poder compartilhar, não poder abraçar, beijar, isso é dor. Agora, isso não é sofrimento. Chico dizia textualmente, a maior parte do sofrimento humano é voluntário. E aí? Existem... Eu acho que eu sempre questiono, porque eu acho que a verdade é relativa, né? Cada um interpreta de uma forma. Mas sempre me perguntam, como é que eu sei que se o que eu tô sofrendo pode ser uma doença, se o que eu tô sofrendo é algo fora do normal? O que diferencia porque assim, se eu perco alguém, eu sofro. Se eu perco o emprego, eu sofro. Se algo que eu gostaria não deu certo, eu sofro, eu fico triste. Mas quando essa tristeza, quando esse sofrimento, ele não passa, né? Fica um dia, 2 dias, uma semana, e você passa a ter um comportamento e deixar de fazer coisas que antes você fazia, isso é um sinal de alerta. É quando Chico se refere a esse tipo de sofrimento que é voluntário. Porque o sofrer faz parte da vida. Então, é uma escolha quando eu pego e estou passando por algo que causa sofrimento e eu não quero sair daquilo. Eu fico me vitimizando, eu não quero sair daquilo. É voluntário, porque eu escolho isso. A gente precisa superar coisas. A vida é assim. Você entra num sofrimento, você vai passando etapas, vencendo etapas e você supera. E aí vão aparecer outra dificuldade, outro sofrimento. Você vai passando por etapas e supera. Isso é voluntário, porque depende da minha vontade. Agora, um sofrimento emocional, a partir do momento que ele demora para passar, passa dias, passa semanas, e você deixa de fazer coisas que você fazia antes, né? Ou eu me relacionava, eu não quero mais me relacionar, eu não quero sair do quarto, eu não quero comer, eu não quero me socializar. Eu começo qualquer comportamento que se estenda por dias, semanas, mês, aí é um sinal de alerta. Tem alguma coisa errada. Aí não é um sofrimento voluntário, é algo involuntário. E aí é o momento de procurar ajuda. Tá travado aí, Claudinha? Eu tô ouvindo. Não, eu acho que tá travado. Acho que ela ouve, mas está travado. Não dá para te escutar nem o vídeo. Dor é inevitável, sofrimento é escolha e aprendizado, é por aí? É mais ou menos isso, sim. Dor é inevitável. Sofrimento é opcional. Sabe aquele... Não é o pneu do carro. O pneu precisa ter a dor, tá? Se você vai ter ou não step, é sofrimento, é opcional. Você vai ter um a mais se quiser ou não. Mas veja bem, o que fazer para na pandemia, não sei se a Claudinha está podendo falar. Não, está travado. Mas se não, Rafa, o que fazer como um lenitivo, como algo, nem que seja um placebo para melhorar o sintoma. Na pandemia, ou neste momento da pandemia, porque as coisas vêm num grau crescente de piora, não de melhora, para aliviar um pouco esta dor. Tem muitas coisas para fazer. A Claudinha me mandaram aqui, não dá para escutar nem ver. Está travado, estamos vendo aqui. Por exemplo... Tem muitas coisas para fazer. Dá uns exemplos aí. Por exemplo, o que o Newton falou de rede social é uma coisa muito verdadeira. Eu, às vezes, tenho que sair de rede social porque me faz mal, porque a gente começa
a ver a vida dos outros e você fala, nossa, todo mundo tem uma vida muito legal, posta foto, é magra, tem uma vida aí que você fala, putz, a minha vida tá toda cagada, tá tudo errado, Agora tá acho que errado a Claudinha comigo. Voltou. Voltou, Voltou? Claudinha? Voltei, eu mudei aqui a posição. Ah, que joia. O Newton perguntou de coisas que a gente posso pode fazer para aliviar. ajudar na pandemia. Eu falei das redes sociais, que isso é uma opção. Tem hora que eu entro, eu me sinto uma droga. Você fala, eu sou isso, a minha vida não é. E isso é uma opção. Ninguém pega o telefone e me obriga a ficar vendo feed de notícias. Eu faço isso porque eu quero. Então, a partir daí, isso é algo que a gente, é uma ação nossa. Sofrimento é voluntário. Exato. Se isso me faz mal, como a Claudinha disse, eu não vou fazer. Uma coisa que nós somos o nosso sono, a Claudinha falou de sonhos, né? O nosso sonho, a gente sonha para dormir. Se nós não para a gente dormir, a gente tem que sonhar, segundo Freud. Então, o sonho protege o sono. Só que o nosso sonho, ele é um reflexo do nosso inconsciente, das coisas que a gente vê, de momentos que nos marcaram. A gente entra em contato com essas coisas. Eu, por exemplo, eu adoro ver série, policial, tiro, morte e tal. Eu gosto, mas eu tenho tido pesadelo 3 dias seguidos. Bem feito. O que eu faço? Aí, ó, eu fico morto com medo, me abraça, morto com medo, me abraça. Ela que assiste filme, eu falo, não veja e me acorda de noite. Então, eu vou ter que o quê? Dar uma paradinha, a série A Rainha do Sul, de 2 tráfico de anos, drogas. 2 anos. Então, eu vou ter que parar. Porque... pesada, né, Rafa? A Rainha do Sul, Netflix. É uma opção minha. É verdade. Mas não é minha, e eu que não durmo. Então, é uma opção. Encontrar algum prazer, como a Claudinha falou. Eu tenho minhas plantas. Agora eu tenho minhas plantas, vou molhar as plantas. É um momento que eu só penso nas plantas. Eu encontrei esse momento. Então, na pandemia, o que eu acredito, que eu falo na terapia, é tentar encontrar coisas que você tenha prazer. Uma coisa que a minha psicóloga falou que eu tô pensando. Por exemplo, ter um celular para o trabalho. Eu não tenho um celular para o trabalho e é um inferno minha vida, porque eu não consigo falar não. Eu não consigo parar de atender, pode ser 10 horas, meia-noite. E isso está me fazendo mal. O que eu vou fazer? Vou ter um telefone de trabalho. Então, assim, são limites e são formas que elas são individuais e cada um precisa encontrar a sua. Para a gente poder viver minimamente, melhorar a qualidade da nossa saúde mental. Então, são algumas estratégias que a gente usa, eu uso, enfim. E aí, Claudinha? Vou pegar o gancho. Tá dando para escutar? Dá, tá. Eu acho que uma coisa que você falou, Rafa, que é super importante, é essa decisão, por exemplo, de ter o segundo celular. O Newton perguntou sobre o sofrimento ser opcional ou não. O que eu acho perigoso na vida da gente é quando a gente realmente escolhe coisas que nos fazem sofrer. Existe uma parte do que a gente tem dentro que é o que a gente aprende a lidar com as nossas áreas mais escuras, com as nossas áreas menos maduras, né? Menos esclarecidas. Isso faz parte do jogo. É para isso que nós estamos aqui nesse planeta. E a nossa turma. Nós estamos todo mundo aqui na mesma turma. Não tem diferença nenhuma, né? Mas quando a gente começa a escolher coisas que nos fazem sofrer, aí nós estamos num problema. Porque a gente não está se ajudando. E reconhecer esse lugar é aí que é o problema daquilo que a gente chama de patologia, né? No quadro da patologia, a gente tem a tendência, e eu me incluo porque todo mundo tem a tendência, nós não estamos, de novo, todo mundo aqui está no mesmo barco. A gente tem a tendência a procurar coisa que nos causa sofrimento. Esse é o lugar que nós temos que observar. Na hora que a gente consegue cortar parte dessas fontes onde a gente está auto-infligindo o sofrimento, por exemplo, vamos ter o segundo celular. Por exemplo, não vamos olhar o feed da rede social. Por exemplo, se você não aguenta aquela mala do seu marido ou da sua esposa, cara, na hora do conflito, pensa um pouco melhor, afasta, descomprime, porque nesse momento, como dizia o Newton, nós estamos aqui enfrentados com a realidade. Eu acho que isso aqui vai resolver problemas kármicos, às vezes, de muitas vidas, porque nós estamos todo mundo enfiado dentro de casa. Agora vai ao racha. Isso, vai ao racha, e às vezes, cara, mas faz parte do jogo. Faz parte do jogo.
Então, se está muito pressionado, seja inteligente, busca alguma forma de descomprimir, sai de perto, ou busca algum tipo de, né, de atividade que dá uma descomprimida. Às vezes eu termino aqui meu dia de trabalho, estou completamente enlouquecida, eu desço para a televisão, ligo lá a série do Star Trek e eu fico olhando para a tela. Né? E meu marido, o Alejandro, fica doido, fala, você não escuta nada. Eu falei, claro, porque ali eu estou na minha zona de descompressão. Porque se eu for sentar naquele momento para conversar com eles, não vai dar certo. Eu estou trazendo toda a pressão do dia a dia. Passei raiva o dia inteiro. Eu preciso da descompressão. Isso é lógico? Claro que é lógico. Se eu estou escolhendo um mecanismo que me ajuda na descompressão, isso é lógico. O problema é se a gente se afunda no escapismo. Isso é outro problema. Então, às vezes, é isso que a gente precisa tomar cuidado, porque aquilo que a gente está usando que nos ajuda, se você tomar demais daquele remédio, te aliena. Não é isso? Às vezes a gente fica lá numa certa alienação. Você ficar o dia inteiro assistindo série na televisão, na descompressão, você tem que prestar atenção. Isso é que eu acho que é uma fuga. Porque aí aquilo Alguém que te perguntou ajuda, alguma coisa. É uma fuga. aquilo que te ajuda te mata para outro lado. Esse é o lugar que a gente tem que prestar atenção. Porque os nossos recursos, gente, são bacana. Não está errado você ter uma zona de descompressão. Agora, se você fica só dentro da zona de descompressão, aí é outro problema. Você arrumou outro. Travou de novo. Então, Saiu o áudio. Esse é o lugar que eu acho que a gente tem que prestar atenção. Porque a nossa tendência à procrastinação, Caramba! ela é bem grande. Procrastinação. Porque Ela é algo real. que eu até mandei. Ela é real e a gente não percebe. E na pandemia, o que é procrastinação? Por exemplo, eu tenho que fazer uma coisa. Eu sei que eu tenho... Eu sou a rainha disso, por isso que eu falei. Eu tenho que entregar um trabalho da faculdade, tá? Aí eu vou... Ah, não, eu tenho que ligar para tal pessoa, eu vou arrumar meu armário, eu vou em tal lugar. Eu invento tudo aparece. Você tem que fazer tudo, mas você não faz o que você tem que fazer. Por quê? Porque você quer fugir. Dá trabalho. Você faz isso? Eu faço. Não tinha reparado. Quando que eu costumo entregar os trabalhos da faculdade? 2 dias depois do prazo final. Depois de virar a madrugada. Depois da turma ligar para ela. Pô, trabalho em grupo, faz tua parte. Calma, calma. Eu tô calma, não tem nada a ver com o trabalho Aí eu dela. choro, aí eu sofro, aí chiliques. vira um... Claro, Isso é o que a gente estava falando. É isso que eu acho que a gente tem que prestar atenção. Esse momento da pandemia, ele está trazendo isso muito forte, né? Porque, assim, a verdade é que a gente extrai prazer de coisas estranhas. A gente extrai prazer de coisas estranhas. Por isso que eu estou comentando. A gente tem que prestar atenção na gente mesmo. Esse momento é um momento muito bom para isso. Porque como não tem, né, como a Rafa falou, não tem a fuga, não dá para a gente ocupar a agenda da gente com 50 milhões de coisas que aparentemente eram tão importantes, né, e drivavam tanta nossa atenção. A gente encontrar esses mecanismos nossos que extraem prazer de coisas que nos causam sofrimento, isso nos cura. Isso nos cura. Se a gente consegue observar o mecanismo, dizendo, olha só o que eu estou fazendo. Em vez de eu fazer a coisa naquele horário, eu deixo para chegar no último momento final. Que prazer é esse que eu estou tirando dessa situação, entendeu? Que prazer é esse? Aí entra a culpa, porque depois porque desse movimento... mecanismos. Remorsos. Por que eu não fiz isso? Eu devia ter feito. Aí entra, eu não sou bom o bastante, aí isso influencia na sua autoestima. Esse que é o ponto. E aí a gente volta na... Chico tinha razão. Sofrimento é voluntário. Exato, exatamente. Em muitos momentos é voluntário, sim. Praticamente é voluntário. Esse sofrimento é voluntário. Alguém tinha colocado nos posts que uma coisa é você ter tristeza e dor, outra coisa é você ter sofrimento. Eu acho até que existem momentos da vida que a gente tem sofrimento mesmo, mas o sofrimento que nos leva a um quadro de sofrimento emocional ou até patológico, e de novo, todos nós aqui no mesmo barco, todo mundo tem as tendências, né? Como é que a gente corta a tendência, a gente observando qual é o lado disso aí que está passando do limite razoável. E a gente começa aos poucos trazendo isso para os limites. Com algum tempo de treino, a gente consegue se dar conta antes de meter o pé na jaca.
antes da gente cometer a falta que vai levar a gente ao quadro de desequilíbrio, você começa a observar, peraí, eu estou pegando aquele caminho de novo, de deixar, né, para fazer tudo nos últimos 5 minutos. De novo, eu estou indo para aquela passagem. Não estou afim disso. A gente começa a segurar antes. E a gente reconhecer, porque eu também passei, né, eu tive uma época que eu pensava, por que eu tenho sempre os chefes mais complicados no trabalho? A gente tem que observar, a gente tem que prestar atenção, porque se o negócio é repetitivo, alguma coisa você está tirando disso aí, não é? Qual era o prazer que eu estava tirando dessa situação? O que eu não gosto em mim, eu projeto no outro. Sem dúvida nenhuma. Então, assim, às vezes, e a gente, isso é a sombra. A gente tem sombra isso projetada fora. Exatamente. É algo que a gente acaba projetando e é algo para a gente refletir. Acho também, só complementando, até para o Newton falar um pouco sobre isso também, eu acho que a pandemia foi um momento, eu sou sempre a favor de falar, de procurar ajuda e da gente aceitar a vulnerabilidade. Porque as pessoas têm dificuldade nisso. Eu aguento, eu sou forte, eu vou fazer, eu não preciso, eu consigo, fica essa sensação. A gente tem dificuldade em perceber o limite de levantar a mão e falar, me ajuda. Eu preciso de ajuda. As pessoas têm dificuldade em gritar, socorro. O que eu faço? Alguém me dá uma luz, alguém me ajuda. Porque tudo isso que a gente está falando... tinha um galinha, mãezinha. Coisa bonita da mãe. Tudo isso aqui que a gente está falando é difícil fazer sozinho. É muito difícil. Aliás, eu acho que nem dá, né, Rafa? Não dá para fazer sozinho. No momento não dá, cara. A pandemia, falar de saúde mental, vocês viram, isso não parava de sair na TV. Você ligava à internet, estava todo mundo falando sobre isso. E eu fiquei feliz porque a profissão, a psicologia, nunca esteve tão em alta e nunca foi tão validada. Toda a área de saúde, exato, né? Toda a área de saúde. Toda a área de saúde. E foi uma oportunidade. Mas presencial não pode. Entrou online. Então hoje, aquela desculpa que a gente tinha... eu não tenho tempo, eu vou marcar terapia, eu preciso de terapia, eu não tô louco, eu tô ótimo, tô bem, pra caramba. Agora não tem desculpa, né? Então eu acho que essa reflexão de tudo isso que a gente está falando, né, de encontrar formas, na sua maior parte é muito difícil fazer sozinho. Então, se você tem algum preconceito, se você ainda não conseguiu dar esse passo, se dê uma chance, se dê uma oportunidade. Porque fazer terapia é um ato de amor. Quem se cuida, quem se ama, ou quem está perdido e quer se amar, e quer se encontrar e ser feliz... Amor e respeito por si. Por si mesmo. É o segredo. A gente tem que começar por algum lado, né, gente? Se a gente está tentando e não está conseguindo, vamos ser assim razoáveis, né? Tem que pedir ajuda, meu. Canta com os Beatles. Help! Help! Canta Help com os Beatles. Totalmente. Gente, agora... compreensão de que tudo passa também, né? A gente fazendo as coisas e levando o dia a dia, a gente vai vencer sim. Nós podemos. Nós vamos vencer sim. Sim. E é totalmente possível. Já vencemos. Agora todo mundo estava preocupado e falando de solidão que a pandemia acabou dando. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. A pior solidão é a falta de si. Não é a falta do outro na sua vida. Não tem solidão pior do que a falta de si. E o Tadeu, naquele livro Rotina, que a gente fez alguns evangelhos, ele fala uma coisa interessante de solidão. Solidão não é estar sozinho, é tempo desocupado. Vou repetir. Solidão não é estar sozinho. Solidão é tempo desocupado. Ocupe seu tempo. Se quer ficar de boa, não sem transtorno mental, porque todos nós somos transtornados. Todos nós, em maior ou menor número. Mas você quer conviver bem com o seu transtorno mental, fora medicação, se necessário for.
Fora a terapia, se puder e necessário for, ocupe seu tempo. A prática do altruísmo, a prática da fraternidade, a prática da compassividade. Seja compassivo. É isso. Vou repetir. Solidão não é estar só. É tempo desocupado. Tira o rabicó, tira a bunda da cadeira e vá fazer tua parte. Chega de reclamar, de se vitimizar, como muita gente falou. Lógico que você não cura nenhum transtorno mental, nenhum, sabe, com prática da caridade. Mas é óbvio que é um complemento fantástico, gigantesco. É uma rede de apoio. Rede de apoio, sabe? É aquela coisa, necessário é, faça a tua parte. Vamos parar de reclamar, tá? Eu acho também que a pandemia nos mostrou como ninguém sozinho serve para alguma coisa, né? Como a gente precisa uns dos outros, né? Como é importante tocar, como é importante beijar, como é importante abraçar, como nós somos frágeis. Nós somos ainda, como diria Nubor Fakuri, um neurocientista da Unicamp, ele disse que nós somos ainda espíritos crianças em evolução. Nós somos, sim, espíritos doentes que precisam da terapia do toque, a terapia do amor, a terapia, sabe, da convivência com o outro. Como é importante a gente estar com pessoas. Nós somos seres gregários, como diria Mário Sérgio Cortella. Nós somos gregários. Nós precisamos agregar, nós precisamos estar juntos. Nós precisamos celebrar o frango com macarrão do domingo. Nós temos necessidade... Eu também não, mas é. Nós temos necessidade de tomar o único país do mundo que tem barzinho em tudo que é esquina, é o Brasil. Nós temos necessidade de botecar, de ir para o boteco, tomar o cafezinho. Você não toma café porque gosta de café. Você toma café porque é um momento de consagração da vida. É um momento onde você está com pessoas. É verdade, o brasileiro precisa disso. Tá? O brasileiro toma muita cerveja, não. O inglês toma muito mais, o alemão toma muito mais. Nossa, mas o fato não é a companhia. É a companhia, o brasileiro precisa disso. E nós, como seres gregários que somos, como espíritos em evolução que somos, precisamos uns dos outros. E para que a gente possa retornar em breve, não à vida anterior, nunca isso mais nunca vai ser mais, igual. Mas próximo da vida anterior. Hoje eu fui no médico, ele veio, me deu um soquinho assim, aí chegou uma hora, ele pegou, tirou a máscara e me deu um beijo. É meu amigo de 60 anos. Sabe? Ele falou assim, Niltinho, não dá. Eu já estou vacinado. Você já foi vacinado. Teve Covid. Vamos dar um beijo. Vem cá, me dá um beijo. Mas sabe? Ele deu o beijo e botou a máscara. Não foi? Foi muito engraçado. Mas é uma atitude de quem ama. É uma atitude de quem cultiva suas relações. É uma atitude de quem sabe que o outro quer e precisa daquele beijo. Então, e imagina é muito louco isso. A gente precisar tanto muito disso lindo e não poder fazer isso. Pois é, E mas isso a causa, gente, amor, causa mas dor. a gente vai poder voltar o quanto antes sim. se cada um fizer a sua parte. Se cada um usar álcool em gel, respeitar o distanciamento social, o isolamento social, se usarmos as máscaras, se a gente obedecer aquele mínimo que as autoridades sanitárias nos ensinam, poxa vida. Agora, é muito louco, o mundo não investe em saúde mental. Num dos artigos que a gente estava comentando lá, né, Claudinha? De 1 a 2% do dinheiro é investido em saúde mental. É nada. É nada. Não há pesquisa de drogas potentes em saúde mental, em técnicas que possam aliviar a dor da alma, dores emocionais. Não existe quase pesquisa no mundo. Por quê? Porque não dá rentabilidade. Não dá. Não dá. A luta antimanicomial, evitando internações, já foi uma coisa, uma vitória. Desde o final da década de 80, começo da década de 90, com a implantação do SUS, foi uma vitória maravilhosa. Agora,
a gente tem que fazer a nossa parte. Não só como indivíduos, como em pessoas preocupadas com a saúde mental de todos que estão no entorno da gente. É importante preservar a saúde mental, porque como a Rafinha fala e fala bem, sem saúde mental não há vida, não há saúde. O que vocês acham? A nossa qualidade fica muito impactada, né? Demais. O que vocês acham da gente continuar com esse tema semana que vem? Porque nós deixamos de falar de coisas importantes, como, por exemplo, suicídio. Vamos voltar ao tema semana que vem? Vamos. E eu vou pedir para a Bibi está aí no ar, continua essa pesquisa que vocês começaram hoje de manhã. Eu fiquei sabendo agora, junto com você, Claudinha. A gente nem falou. Eu nem sabia da pesquisa. Do Continue. Quem ainda não segue, segue lá, @Grupo Continue, tem no Instagram, no Facebook, a gente coloca conteúdo de saúde mental todos os dias e a gente costuma fazer umas pesquisinhas. Então, se vocês têm alguma pergunta específica, algo que vocês gostariam de saber sobre isso, compartilhar alguma história, manda lá uma mensagem pra gente. Não sabemos tudo, mas o que a gente não souber, a gente vai atrás. Vamos procurar quem sabe. A gente poderia continuar o assunto, talvez aprofundando um pouco mais em o que fazer para evitar que pessoas entrem no buraco. E pessoas como nós, né? Porque a gente não falou de suicídio, mas umas 3 pessoas que a gente já ficou sabendo, né? Porque, claro, se saúde mental é tabu, vocês imaginem falar sobre essa palavra suicídio. As pessoas não falam, que ele morreu, acho que ele se matou. Como, sabe, falo no baixinho, acho que ele se matou. Acho que ele morreu, as pessoas acham que isso atrai, só que não atrai. Dá azar. Só que isso não atrai, isso é uma oportunidade das pessoas pedirem ajuda. Então, isso está acontecendo, sim, na pandemia, só que de uma forma silenciosa, como sempre aconteceu. Então, vamos criar espaços de conversa para falar sobre isso, que está dentro da saúde mental. Eu só vou repetir de novo o que o Tadeu falou, tá? Solidão não é solidão. Não é estar só. É tempo desocupado, viu? Tá? A gente pode ocupar o tempo juntos. Seja voluntário e venha trabalhar conosco no projeto em frente. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Vem participar das confusões, das dificuldades, que aqui senta que lá vem conversa, né, Cláudia? É só aventura, gente. Passa nervoso, passa alegria e compartilha junto, tá tudo certo. A semana passada eu que fiz a oração de encerramento cantando. Lembra que eu cantei? Não, eu cantei, lógico. Não lembro. Música do Gonzaguinha. Não vou cantar de novo, porque senão acaba a audiência. Hoje, como é que nós vamos fazer isso? Quem que vai falar ou cantar? Cantar sem... Lógico, cantar uma música que tem a ver com o tema. Hein? Não sei. Quer cantar uma música aí, Claudinha? Cantar uma... A gente canta junto. A música não vai Peguei vocês agora. Nossa, tá a música é ferrar a galera, né? Então, a música não vai ter condição. Não, eu vou fazer... Tá dando para me escutar direito? Tá. Então, eu vou acabar de contar o sonho. Vocês escutaram até que parte o sonho que eu contei? Até a hora das cobras. As cobras, então, porque não é bom deixar o povo com a cobra. Então, vamos assim. O que aconteceu? Passou todo esse momento. Eu lembro que eu fui picada pela cobra. Tiramos pessoas que estavam naquela condição dentro da vila, né? E aí eu me vi 100 anos depois no mesmo lugar. No mesmo lugar. É como se fez um salto no tempo, tipo 100 anos depois. No mesmo lugar. A vila toda remontada, as flores todas tinham crescido, os jardins todos montados, as crianças correndo de um lado para o outro, as famílias. E aí eu pensei comigo, né, dentro do sonho, porque eu tenho essas loucuras aí, cada um com sua forma. Eu pensei comigo, a gente precisa sempre ter essa visão profunda do processo, né, da mudança, porque mesmo aquilo que pode parecer tão absurdamente destrutivo, daquela situação que parecia um inferno na Terra, 100 anos depois, gente, tudo passou. Tudo estava num lugar diferente, tudo se renovou. E eu acho que isso nos ajuda, sabe?
a gente tem que enfrentar a realidade do dia a dia, a gente vai encontrar os recursos, lindo. mas é bom a gente dar uma pensada nisso. É lindo. Né? A gente ter essa consciência de que as coisas vão passar, gente, e nós vamos ser vitoriosos nessa humanidade, porque é assim que a gente anda. Então, eu queria terminar com isso, porque foi uma coisa que eu levantei pensando, né? E eu não sei, daquela situação me trouxe tanta serenidade, sabe? Então, para todo mundo, quem está vendo as cobras, gente, isso vai passar. Isso vai passar. Todos nós vencemos, a gente tem essa possibilidade. Nós somos espíritos imortais, a gente vence sempre. Mesmo que tenha que passar um tempinho. Não precisa passar 100 anos, mas algum tempinho. E logo a gente se acha. Como o tempo é relativo, muito. passa rapidinho. O povo tá canta, Rafa. A gente vai canta fazer lá, Rafa. Canta para nós aí uma música para inspirada. encerrar e falar boa noite. Deixa eu ver. Tem uma música aqui. Teve um dia que a gente estava fazendo evangelho e eu falei um trechinho, que era de janeiro a janeiro. Tá? Vou cantar só um... As estações. Isso é lindo. Não é? Como que era? Passaram Vou cantar as só... estações. Não é essa não. De janeiro a janeiro. Já sei qual que é. Você esqueceu a letra? Não esqueci não. É que eu não vou cantar a música inteira, Não, canta né? um pedacinho. Mas talvez você não entenda essa coisa de fazer o mundo acreditar que o meu amor não será passageiro. Te amarei de janeiro a janeiro até o mundo acabar. Até o mundo acabar. Uma boa semana a todos. Claudinha, milhões de beijos. Beijo no Alê. Boa noite. Uma ótima semana para todos. Um beijo para Beijo, vocês. Rafa. Fiquem com Deus. E eu tenho aula. Tô ligada. Tô na aqui, aula ó, da faculdade dando um gato, mas fingindo que eu tô online. Dando um tião. Um tião pro professor. Até segunda. Tchau, Fiquem com beijo. Deus. Tchau.